Sejam todos muito bem-vindos para mais um dos nossos encontros e nosso estudo do Yoga Sutra, as bases da meditação e as bases do yoga. Então, para mim é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui. E hoje, meus amigos, a gente vai continuar no nosso estudo e hoje a gente vai estudar sobre o Sutra 19, né? Nos sutras anteriores, a gente estudou toda Patanjali descrevendo alguns tipos de samadhi, descrevendo como eles acontecem, né, e tudo mais. E hoje, novamente, Patanjali vai tratar um pouco sobre isso, né? A gente vai conversar sobre o Sutra 19 e o Sutra 20, ok? Então, no 19, ele diz o seguinte, vamos lá. Bhava pratyaya videha prakriti layanam. Né? O que ele está querendo dizer aqui pra gente? Esse videha existem muitas explicações diferentes para esse sutra, certo? Então vamos com calma aqui. Esse videha, né, são seres desprovidos de corpo, são seres que não têm corpo. Imagina um espírito, né? Como um espírito, um ser desencarnado, ou até mesmo uma experiência em que a gente saia fora do corpo, nesse sentido que a gente não está preso nesse corpo. Então nada mais é que alguma consciência desprovida de corpo. Esse videha, a palavra videha significa isso. E esse prakriti layanam significa que é aquelas consciências, aqueles seres que estão fundidos, dissolvidos, a palavra que a gente quiser usar, em prakriti. Prakriti é um termo que significa a natureza. Quando eu falo natureza, eu não estou falando de árvore, de planta e nada disso. É a natureza no sentido material das coisas do universo, digamos assim. Porque dentro da doutrina do Samkhya, ele vai tratar da relação de Purusha com Prakriti. Purusha é essa consciência una maior, suprema, que não está em Prakriti. É a consciência não manifestada. É o manifesto, vamos colocar assim. E Prakriti é toda a criação. É tudo que está nesse fluxo do tempo. É tudo que está nesse fluxo do tal, digamos assim, também. Então, pessoal, Prakriti é todo esse universo manifesto, com os vários elementos que o compõem. E esse Prakriti Layanam é alguma consciência que está dissolvida em alguma parte disso daí. Né? É uma coisa meio abstrata, mas esse conceito significaria mais ou menos isso. Às vezes, essas questões, meus amigos, é até interessante de eu falar alguma coisa aqui para vocês. A gente, nesse estudo, a gente está tendo uma conversa, digamos assim, teórica. Né? E às vezes falar de certas coisas que estão muito além do que a gente já vivenciou, se torna uma coisa muito abstrata. E isso é uma delas. Né? Falar de Samadhi para algumas pessoas que nem sequer nunca meditaram a fundo, para as pessoas que já meditam é uma coisa que às vezes é complicada, porque nunca tiveram uma experiência assim, né? Então, para as pessoas que não meditam, então é uma coisa muito distante, né? Então, às vezes pode parecer bem abstrato, né? Alguma consciência dissolvida em algum aspecto do universo manifesto, algum aspecto da natureza em si, externa. Mas é esse conceito, isso que significa. E o que ele está falando aqui nesse sutra é o seguinte: desses dois tipos de seres, que ele diz que o samadhi para eles é uma coisa natural, dependendo da explicação que a gente tem nesse sutra, porque existem muitas explicações. E o que ele está falando aqui são de seres avançados nesse caminho, que para esse tipo de seres é natural o samadhi. Eles encontram esse samadhi através do próprio bhava. Esse bhava seria o próprio enlevo espiritual. É como se, eu gosto de pensar assim, né? Como se a gente tivesse embriagado, né?
dá aquela coisa e a pessoa simplesmente entra em samadhi, sem ter algum tipo de esforço, né? Sem ter algum tipo de prática antes, digamos. E ele está falando desses dois classes de seres, seja os Videhas, seja os Prakriti Layana, que para esses dois tipos de seres é uma coisa, digamos assim, natural. É claro que, como eu falei para vocês agora, existem outras explicações para esse sutra, mas eu não vou adentrar muito porque realmente é uma coisa muito abstrata, digamos, né? E aí a gente segue. O Sutra 20, ele fica mais tranquilo. Ele diz o seguinte, ele é bem mais de boa. Shraddha Virya Smriti Samadhi Prajna Purvaka Itaresha. Então, o que ele está querendo dizer para a gente aqui? Esse Purvaka é precedido por, fundamentado por. Esse Itaresha é para outros. Enquanto no Sutra 19 ele está falando que uma classe de Samadhi, um tipo de Samadhi é natural para alguns seres, aqui ele começa falando assim, para outros seres, né? Esse Samadhi, ele é precedido como? Ele é fundamentado em quê? Aí ele fala, Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna. Esse outro tipo de samadhi, eu vou explicar para vocês aqui, não caberia nem falar de outro tipo de samadhi. Mas esse Shraddha, é confiança, é a fé, é essa fé mesmo, assim, né, de confiar no caminho, de acreditar naquilo, e a forma como a gente quiser entender esse conceito. Virya é a força, é a energia, é aquela coisa do guerreiro mesmo, de enérgica, né? O Smriti é a memória, é a gente lembrar dos ensinamentos, lembrar do caminho, lembrar, trazer aquilo para a nossa consciência. É como se fosse uma sequência, né? Primeiro a gente tem essa fé interna dentro da gente, a gente acredita, a gente segue, a gente confia naquilo. Depois, através dessa energia, né, dessa força do guerreiro mesmo, a gente segue em frente, lembrando o ensinamento, trazendo aquilo para a nossa consciência, e aí até que a gente chega nessa experiência do Samadhi. O Samadhi, ele traz esse prajna. Esse prajna é jnana, esse jnana é o conhecimento, esse prajna é o conhecimento superior. Então, através do Samadhi, a gente recebe esse conhecimento superior, seja de nós mesmos, seja da vida como um todo, assim. Então, ele segue essa sequência, esse Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna, Purvaka e Taresha. Tá? Para outras pessoas, é precedido por aquele estado do qual a gente estava falando, que para alguns seres é naturais, ele é precedido como? Ele é fundamentado em quê? Aí ele fala essas características. Né? Então, meus amigos, é basicamente isso. Né? Eu não sei como ficou, como chegou em cada um de vocês esses sutras de agora, mas qualquer dúvida, qualquer questão vocês podem perguntar sem problemas, porque realmente, desde o Sutra 17 até o Sutra 20, ele fala desses tipos de samadhi, né? Como eu falei para vocês. E tem algumas pessoas que falam que esses textos indianos, essas tradições, ele sempre começa a falando do mais sutil para ir para o mais grosseiro e prático, digamos assim. Então, como eu falei para vocês, às vezes isso é uma coisa muito, se torna uma coisa muito abstrata para a gente, até que a gente chega no momento de vivenciar aquilo, né? Inclusive, a professora agora, olha a forma como ela traduz o sutra que fala daqueles seres que estão desprovidos de corpo. Ela dá um outro sentido para esse sutra, né? Ela fala Bhava Pratyaya é um outro tipo de samadhi alcançado na comunhão com a natureza ou na experiência momentânea de estar livre do corpo, né?
desse corpo físico mesmo. Então a própria professora Glória, ela também dá um outro sentido, mas muitas outras pessoas também, elas falam dessa forma, como eu falei para vocês, desses seres avançados, que já não tem mais esse corpo físico, digamos, né? Eles são desprovidos de corpo, em que naturalmente eles alcançam esse samadhi sem nenhum tipo de prática, né? Então, até mesmo, isso é uma coisa muito interessante da gente trazer aqui, porque o conceito da palavra sutra é esse, é ele sintetizar ao máximo, e aquela síntese, ela abranger uma gama de significados de interpretação imensa. Eu lembro uma vez que eu estava lendo a própria autobiografia de um yogi, do Yogananda, que o mestre dele fala assim, se a gente fala assim, quer definir Deus, né, fala Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, a gente limita demais. Se a gente simplesmente fala Deus, Deus abrange tudo. Vocês me entendem? Esse é o significado da palavra sutra. É como se fosse uma coisa sintetizada que abrange muita coisa, que abrange muitos significados, muitas explicações diferentes também, né? Então, meus amigos, basicamente esse é o nosso estudo de hoje. Se vocês tiveram alguma dúvida, podem perguntar, eu também devo falar alguma coisa depois. E muito agradecido com a presença de cada um de vocês aqui, para a gente seguir firme com esses nossos estudos. Mais para frente, por mais que agora a gente esteja no momento que a gente está falando de coisas mais abstratas, mas depois vai começar a ficar muito prático também, né? Igual no começo do Yoga Sutra estava muito prático, dele falando desses meios de recolhimento da mente, dos meios de expressão e tudo mais. Então, muito agradecido pela presença de cada um de vocês e até nosso próximo encontro, nosso próximo estudo.